Bem-vinda a mais uma aula de automaquiagem e nessa aula vamos fazer o contorno cremoso. O contorno cremoso, né, ele ajuda aí a maquiagem durar por mais tempo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para que esse contorno não fique muito marcado, porque contorno marcado a gente quer realmente ali a técnica de luz e sombra. Então aqui eu vou mostrar uma técnica que, se você é iniciante, é muito bacana que você use dessa forma, porque vai te ajudar a não deixar tão marcado assim o seu rosto, vai ser mais fácil de você não correr esse risco. Então, para isso, eu peguei aqui uma plaquinha, você pode pegar uma plaquinha também se você tiver assim de inox, ou se você tiver uma tampinha mesmo, alguma capinha, enfim, algum lugar que você possa colocar aqui a sua maquiagem, o seu contorno, pra gente poder depois aplicar no rosto, e eu vou mostrar isso aqui na prática. E o contorno cremoso, a gente tem algumas opções. Por exemplo, eu tenho essa paletinha aqui que tem 4 tonalidades que eu posso utilizar como contorno. E aí, esse tipo de paletinha, pra ficar mais fácil de você usar na maquiagem, o que eu acho bacana é você usar um diluidor para que esse produto fique mais maleável e você consiga esfumar mais facilmente. Uma outra opção são os contornos líquidos. Por exemplo, aqui eu trouxe a versão da Ruby Rose, que tem um dual, né? Um lado é corretivo e o outro lado é contorno. Aí você tem que verificar, né, a sua tonalidade para encontrar o tom ideal, para que não fique tão escuro na sua pele. Então também tem essa opção que muitas marcas trabalham, né, com esse duo, não só a Ruby Rose, como a Tracta também, a Vult, se eu não me engano, também tem esse duo. Uma outra forma também que você pode fazer o seu contorno cremoso é utilizar corretivo. Por exemplo, tem esse corretivo aqui anatômico, que ele é como se fosse um batom, sabe? Que você gira e aí o bastão dele vai subindo. Ou então até mesmo o corretivo líquido, dessa formazinha aqui, e aí você vai encontrar o seu tom ideal. Então, temos aqui várias formas de fazer esse corretivo cremoso na sua pele. Então, para que você consiga ter mais facilidade, se você estiver iniciando nessa questão de corretivo cremoso, o que eu vou te indicar? Eu vou utilizar essa paletinha aqui pra gente poder fazer o processo completo, tá? Como essa paleta aqui eu gosto de diluir um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho do diluidor e aí a gente pode fazer de duas formas. A gente pode pegar o produto e já colocar aqui uma certa quantidade. Ou então, como é o uso de automaquiagem, você pode aplicar o diluidor direto na sua paleta. Esse diluidor aqui que eu tô usando é da Kryolan. Então eu pinguei aqui 2 gotinhas. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com esse pincel aqui, Kabuki, eu vou pegar um pouco aqui da quantidade. Eu gosto de fazer uma misturinha com esse contorno, tá? Então eu vou fazer aqui uma mistura, tá? E vou usar a plaquinha para depositar todo o excesso do produto, antes mesmo de vir aqui pra minha pele. Então aqui eu tô pegando o produto e colocando direto na plaquinha. Agora, caso o seu contorno seja um contorno líquido, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o seu contorno e também vai fazer esse processo de colocar na placa. Então o líquido acaba sendo mais fácil, porque você não vai precisar diluir nem nada disso, então você só vai colocar direto na placa. E aí a sugestão que eu te dou é usar um pincel Dual Fiber. Se você não tiver um pincel Dual Fiber, você pode até mesmo utilizar esse pincel mais fofinho, com corte na diagonal, que é realmente para esfumado, né, para contorno. Sendo que ele, né, tem essas cerdas mais macias, então normalmente esse tipo de pincel acaba sugando um pouco mais de produto do que se eu utilizasse o Kabuki. Mas como eu quero que esse contorno cremoso seja mais fácil para você, você usar dessa forma também vai super funcionar, porque vai vir pouco produto e você vai conseguir esfumar mais fácil. Então eu vou utilizar esse pincelzinho aqui mesmo, tá? Aí eu pego dessa forma, sujando aqui o pincel e tirando um pouquinho do excesso dele. E aí eu vou vir com o pincel aplicando, dando leves batidinhas.
aplicando na área que eu desejo e já esfumando. Então isso vai facilitar muito mais esse contorno cremoso para que ele fique mais natural. Então, por exemplo, aqui eu já acho que tá uma quantidade ok, e aí eu vou pegar e vou aplicar aqui nesse outro lado. E olha como fica bem mais fácil esfumar o contorno assim, você pegando na plaquinha e espalhando mais. Esse pincel acaba facilitando também e não concentrando tanto produto. Porque se você vier direto com o pincel Kabuki aqui, fazendo a marcação para depois esfumar, pode acontecer do seu contorno acabar ficando marcado. Então assim, é uma facilidade, porque você acaba tendo essa questão de durabilidade do seu contorno, né, da sua maquiagem, e ao mesmo tempo você consegue uma facilidade na hora do esfumado, tá? Então você não vai correr o risco de deixar essa pele marcada, porque não é o que a gente quer, né? Então vou fazer aqui o contorno no meu rosto, nas áreas onde eu gosto de contornar, né, que a minha testa, como essa lateral dela fica muito em evidência, eu acabo fazendo esse esfumado aqui e também faço esse esfumado na lateral. E aí eu vou usar esse mesmo pincel pra fazer aqui no meu nariz. Eu dou uma apertadinha nele e faço aqui bem de leve uma sombra nessa lateral aqui do meu nariz, tá? E aí você também pode utilizar o quê? Um pincel mais fofinho assim também, como se fosse de um esfumado, né? Vou até mostrar aqui, ó. Você pega aqui na sua plaquinha, suja o pincel e aí você também pode vir com a mão bem levezinha, fazendo no nariz o seu contorno, tá? O nariz a gente tem que tomar bastante cuidado para que não fique muito marcado. Mas quando a gente trabalha com o contorno e a pele, ela ainda não foi selada, né? A gente consegue facilmente também depois esfumar com a selagem, com a iluminação também. Então aqui, olha, consegui fazer o meu contorno, já deixei ele esfumado, ou seja, foi bem prático, bem rápido, e se eu quiser consertar, eu ainda consigo consertar com o corretivo e com o pó também. Então agora eu vou aplicar o corretivo que eu vou usar é esse daqui da Boca Rosa, e aí eu vou fazer a técnica de iluminação aqui nessa área. E vou também aplicar um pouquinho aqui na aba do meu nariz, tá? Pra que o contorno aqui deixe realmente essa impressão de mais fino também. E nessa área aqui eu vou afinar mais um pouquinho. Eu também te indico, se você é iniciante, a começar com o contorno um pouco mais escuro também, porque acaba que se você errar, a parte da iluminação vai te ajudar muito a consertar um pouco mais esse contorno, tá? Então aqui eu vou iluminar um pouquinho o meu queixo também. E vou iluminar essa parte aqui de cima, ó. Percebe que eu não depositei muito produto, porque senão vai acabar com o meu contorno aqui da lateral. Então, usei pouquinho produto. E aí, eu vou usar agora uma esponjinha para esfumar. Tá aí, se eu quisesse aplicar o contorno direto na pele, eu poderia usar a esponjinha também para esfumar o contorno? Sim. Da mesma forma que a gente aplicou aqui o corretivo, você também poderia aplicar o contorno cremoso e vir com a esponjinha esfumando, tá bom? Então aqui eu vou começar a fazer esse esfumado. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir e tirar o excesso do corretivo com batidinhas bem leves e rápidas. E aí depois que eu tiro o excesso do corretivo que estava no centro, eu começo a esfumar aqui essa lateral para que não fique marcado. Então, para você conseguir esfumar, você dá essas batidinhas leves aqui, ó, na beiradinha desse corretivo.
Se a sua área da testa for menor, você também pode aplicar aqui nessa área, tá? Você pode aplicar o corretivo para dar mais destaque para a testa e criar aí uma harmonia no seu rosto, ó. Nariz agora, batidinhos bem leves, para dar esse acabamento. E aí agora eu vou fazer o mesmo processo aqui. Um outro detalhe, quando a gente trabalha com corretivo, com contorno, que são acabamento líquido, né, ou cremoso, é importante você testar um pouquinho o tempo de secagem desse produto. Por exemplo, esse corretivo, eu sei que ele demora um pouquinho mais para secar. Mas, por exemplo, esse corretivo aqui da Bruna Tavares, ele acaba secando muito rápido. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando, te explicando, né, essa técnica, mostrando como você faz. Então, eu acabei demorando um pouquinho aqui para esfumar esse corretivo. E aí, se você, por exemplo, aplicou em todo o rosto o corretivo, e aí você vai esfumar aos poucos, vai ali consertar caso você tenha errado, o que eu te indico é você começar primeiro de um lado. Então vamos supor, eu vou iluminar essa área aqui dos olhos, então você aplica o seu corretivo, esfuma ele, finaliza essa área, depois você vem para a área do nariz, e aí depois você aplica no outro lado e finaliza e dá o acabamento, porque pode acontecer do seu corretivo secar muito rápido e não dá tempo de você esfumar corretamente. Então o que vai acontecer? Vai acabar ficando marcado essa maquiagem, esse corretivo. Aí aqui, ó, só tô vindo com a sujeirinha da base do corretivo nessa área aqui, ó, para dar também um acabamento mais. E nessa área aqui também, só com a sujeirinha mesmo, tá? Não apliquei nessa área o corretivo. E aí, se você tiver, por exemplo, eu deixei muito pra baixo o meu contorno, e aí você pode vir com corretivo, corrigindo esse contorno, fazendo realmente essa delimitação ali do contorno que saiu do local, tá bom? E aí agora a gente vai para o blush cremoso. O blush a gente pode utilizar, ó, esse blush stick, assim como, né, o contorno que tem esses contornos em stick, também tem o blush. E também tem blush cremoso, como por exemplo esse caso aqui, que é um blush cremoso, tá? E aí, se você for utilizar o blush cremoso, o que eu te indico é a mesma coisa. Pega um pouquinho do produto, coloca na plaquinha e aí depois você vem aplicando no seu rosto. Se você for usar stick, o que eu te indico? Você dá uma esquentada nele no pincel ou até mesmo na sua pele. Você pode pegar, né? O ruim é que quando a gente vai sair, né, a gente não quer sujar a nossa pele. Então, mas só pra demonstrar, quando a gente faz esse trabalho assim, ó, de contato com a pele com o stick, ele acaba, olha, deixando bem cremoso esse produto, e aí a gente pode usar o pincel para fazer a aplicação. Se você não quiser aplicar na pele, você pode também aplicar aí, ó, na plaquinha, esquentar esse produto, ó, fazendo dessa forma aqui. Você esquenta o produto, ó, viu aqui? Veio o produto e aí você aplica no seu rosto. Uma outra forma também é você aplicar o pincel. Porém, esses produtos em stick, às vezes eles ficam realmente um pouquinho mais secos, sabe? Então com o pincel é um pouco mais difícil às vezes de você conseguir tirar produto. Então o que eu te indico é aplicar realmente numa plaquinha ou então na sua mão, para que você consiga esquentar esse produto, tá? Então aqui, ó, apliquei bastante produto, né, que eu fiquei demonstrando na pele. Então eu vou vir aqui, ó, só retirar um pouquinho do excesso na própria plaquinha, no espaço que tinha ali livre. E aí eu venho aplicando, dando batidinhas. Esse pincel aqui que eu tô usando é o pincel Dual Fiber, tá? E você também poderia utilizar esse pincel, outro pincel de blush que você tiver, para fazer esse processo, tá? Então eu venho bem aos poucos mesmo, para que a gente não fique o quê? Como uma chinelada no rosto, né? A gente só quer realmente que esse efeito dure por mais tempo. Então, olha, apliquei aqui, ó, olha a diferença, gente. Como o blush é necessário, né? Dá um ar de saúde. Então aqui, ó, já apliquei. E agora eu vou aplicar no outro lado e bem aos poucos. Fazendo isso, facilita muito mais a sua vida do que você vir direto sempre com os produtos na pele, tá?
aqui você corre bem menos risco usando aí uma plaquinha, uma tampinha de pote, o que tiver mais fácil aí pra você. E aí, comparando esses dois lados, esse lado aqui eu acho que precisa de mais um pouquinho. Então, olha, a mão sempre leve, amiga, ó. A mão bem levezinha mesmo. E você já aplica esfumando, pra não ficar marcado nem nada disso, tá? Então, blush, contorno e iluminação realizada. E aí agora é só você vir, né, selando esses produtos. E aí pra isso a gente faz o mesmo processo de selagem da pele, tá? Do acabamento. Vou mostrar aqui também como que eu faço. E agora minha sugestão é que você comece a selar a sua pele. Então pra isso eu vou usar aqui, olha, um pó solto. Esse pó aqui que eu tô usando é o da marca Cigana. E eu vou vir com um pincel fofinho depositando esse produto. Antes de depositar, né, eu confirmo aqui, ó, se não tem nenhum produto acumulado e retiro o excesso e venho depositando esse produto para a selagem. E aí, ai, Thaís, ficou marcadinho, ficou torto em alguma área? Você também pode usar o pó para corrigir. Então você vai usar um pouquinho do corretivo, um pouquinho da base. O melhor é você corrigir já com o produto cremoso, o que você sentir ali que ficou um pouco marcado. E aí o pó ele só vai suavizar. Se você achou que ficou muito forte, o pó ele vai acabar o quê? Deixando esse efeito um pouco mais esfumado, mais suave. Porque quando a gente sela a pele, quando a gente vem com esse acabamento, acaba também suavizando esse contorno que a gente fez. E aí eu apliquei esse pó, e uma técnica que eu gosto muito é vir agora só com o pincel sujo de pó compacto e remover esse excesso aqui de pó que eu deixei na pele, tá? É só mesmo pro pincel não vir seco na pele, tá? É só pra realmente remover o excesso. Eu não vou vir dando acabamento com esse pó. Não vou adicionar cobertura. Removi aqui o excesso. E aí agora eu vou vir aplicando o produto em pó pra selar aqui também o meu contorno, tá? Se você não sentir necessidade na sua pele de selar, por exemplo, aqui eu poderia facilmente não selar, porque pra mim, como a minha pele é um pouco mais seca agora, ela está um pouco mais seca, e eu gosto até de um efeito um pouco mais glow, eu poderia não selar essa pele, mas eu vou fazer aqui o acabamento. E aí vai realmente do seu gosto, se você sentir necessidade de selar, você sela o contorno e o blush, tá? Então, para o blush, eu vou fazer aqui uma misturinha que eu gosto muito, que é da paleta da Ruby Rose, essa paletinha aqui, que eu misturo esse rosa aqui com esse rosa aqui um pouquinho mais iluminado, sabe? Que acaba também dando um glow pra esse blush. Então vim aqui, ó, com a mão leve, e aí a pele já tá selada também, então não corre muito risco de você ultrapassar a área do seu blush, né? E agora, para selar o contorno, eu vou utilizar essa paleta aqui, que é da City Girls. Vou usar esse tom aqui mais clarinho, tá? E ele também tem esse fundo mais frio. E vou dando aqui o acabamento nesse contorno. Eu venho com pouco produto, porque como a gente não aplicou muito produto em pó em cima do contorno, do blush, ele acaba que ainda está bem aceso. Então a gente não precisa vir com muito produto. Eu só tô vindo realmente com o necessário pra conseguir aí selar essas áreas também, tá bom? Então se você sentir que alguma área ficou marcada depois que você veio, vem com pincel limpinho, ó, esse pincel foi do pó, e aí você vai dando aí uma esfumadinha mesmo, com a sujeirinha do pincel, não precisa vir com muito produto, e aí você dá uma esfumadinha, tá? Então o pincel limpinho, ele acaba também ajudando a dar o acabamento. E aí agora eu vou iluminar o meu rosto, vou também usar uma técnica aqui que eu tô gostando muito de usar, uma misturinha, e vou compartilhar aqui com vocês, que é dessa paleta aqui da Ruby Rose. Eu misturo, ó, duas misturinhas, na
né, da Ruby Rose, que eu tô mostrando aqui nessa aula, que é esse rosinha com esse daqui que é um pouco mais prateado. E aí eu vou iluminar aqui o meu rosto. E nesse lado aqui também. E aí a iluminação vai de acordo com o seu gosto, nas áreas que você realmente gosta. E aí você vai fazendo esse acabamento. E essa pele você pode finalizar com uma bruma fixadora para ajudar ainda mais na fixação. Você pode usar uma água termal, até para deixar ela um pouco mais suave, também realçar a hidratação e ajudar também na fixação. Você pode usar também um fixador de maquiagem por cima, que vai te ajudar a cada vez mais essa maquiagem durar por mais tempo, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo.